Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio hoje no site, vambora. Imposto não é roubo. O Lula sabe bem disso. Então ele quer reformar a taxação sobre a renda no país, né? O famoso leão vai passar por uma reforma que ainda não está exatamente muito claro, né? Porque, enfim, o presidente vai primeiro entregar um projeto, a ideia, né? A ideia não é dele, a ideia é do Fernando Haddad. E aí os gênios, né? Os sábios do Congresso Nacional vão sancionar, né? Exato, vão falar, Lula, isso aqui estava... O Tiririca vai pegar o projeto de lei do Lula Muito e vai bom. falar, mas meu Deus, mas esse arcabouço tributário vai impactar a economia do Brasil dessa forma. Sim, mano. E tipo, isso é uma coisa que ninguém nunca conseguiu me responder na faculdade. Se tiver algum colega advogado aí puder me responder, é que sempre que a lei estipula valor e o valor não tá indexado pelo salário mínimo, por exemplo, ela tende a defasar, né? Porque se você isentou até 3 mil reais, digamos, né? Se uma coisa é isenta até 10 mil reais, o valor de 10 mil reais vai degenerando com o tempo. Então, Exato, imagina uma isenção do começo do plano real. O salário mínimo era tipo 100 reais. Aí não, quem ganha até 200 reais tá isento. Exato. Porra, brother. Exato. E aí, né? Então, naturalmente, eu não sei se já tá embutido dentro dos legisladores a ideia de que não, cara, a gente atualiza, não faz mal. Ou se só foda-se, né? Tipo, a galera nem tem tempo pra pensar nisso. Mas assim, vamos lá, pau a pau. É a reforma do Lula, então já sabe, é para beneficiar o pobre, né? As pessoas mais simples desse país. Então a ideia do Lula, isso era uma proposta de campanha dele, é que pessoas que ganham até 5 mil reais não precisarão mais pagar imposto de renda, né? Esse gráfico aqui deixa bem claro aqui, então o imposto final a pagar seria zero. A gente já fez um episódio, esse foi o grande anúncio do Haddad, foi literalmente sobre isso, né? Que ele ia fazer isso. 5 mil reais ia parar de pagar imposto. Exato. Mas se ele diminuir o imposto pra quem ganha até 5 mil, ele vai aumentar o imposto pra alguém, né? Exato. E essa é a parte justamente que as pessoas não estão conseguindo concordar sobre o que vai acontecer agora. Porque os especialistas acreditam que vai produzir um rombo de alguns bilhões, né? Aí vai falar, mas pô, o cara que ganha 5 mil paga tão pouco, paga 300 reais. Cara, mas é a base, né? O tem grosso. Muita gente, mano. Tem muita gente que tá nessa faixa aí, dos 5 aos 7. Inclusive, tem algumas matérias que colocam que tipo de profissão vai ser mais beneficiada. Então, de acordo com especialistas, a profissão que mais vai ser beneficiada é o autônomo. O que é o autônomo? Não é claro pra mim, mas eu imagino que seja aquele cara que, sei lá, a moça que faz unha, que bota cílio. Dentista. Sim, colocaram também motorista vai ser beneficiado, motorista de Uber, é claro. Então, tem também uma dimensão política dessa reforma do Lula, cara. Essa aí é aquela classe média baixa, a classe média que abraçou em massa o Bolsonaro e que ele perdeu de fato, né? Então, o que importa agora, na verdade, é de onde o Lula vai tirar esse delta, né? Dado que ele está, inclusive, querendo aumentar gasto, ele se colocou como responsável fiscalmente, então ele tem a obrigação de recompor a base tributária do país. E aí a ideia é que um dado que o governo forneceu, tá? Que o pessoal mais rico do país, né? E aí ele vai colocar pessoas que têm renda anual de 600 mil reais a partir dessa renda. Ou seja, daria uns 45 mil reais por mês, assim, né? Dado que tem 13º. Exato. Galera que ganha ali salário de em torno de 50 mil, você já integra a extrema elite do país. Ele coloca como 0,06% da população. 0,13% do contribuinte. Então fala, mas é muito dinheiro. Eu acho muito dinheiro, mas eu consigo enxergar também quem faz o argumento de tipo, cara, isso não quer dizer nada em dólar, sabe? Tipo, se você ganha 50 mil reais, você ganha, tipo, menos de 10 mil dólares ao mês. Sim. Não, verdadeiramente não é muito dinheiro. Mas, enfim. Aí, o Lula, a informação do governo é que esse segmento da população tem um imposto efetivo, então a distinção entre o imposto estipulado e o imposto efetivo. O imposto estipulado é o que está lá descrito por lei sobre a renda. Claro, não é todo tipo de renda, sobre o salário, especificamente. Tem
diversos tipos de renda que você pode obter que não são salários. Você pode receber aluguéis, dividendos, você pode receber herança, você pode receber, sei lá, tantas outras O coisas. mais né? relevante seria a renda que não é de salário, né? Então seria dividendos e tal. Exato. E aí, a defasagem entre a renda que é... E aí também tantos outros setores que são dispensados de imposto, né? Enfim. A renda dessa galera, em termos práticos, se você extrai o quanto eles têm e o quanto eles pagam, parece que a alíquota efetiva, em média, é de 2,54%. Então, isso é um problema no Brasil que a gente já tinha enfim, já tinha comentado antes aqui. Quem é pobre paga muito imposto, é muito tributado no consumo. Quem é classe média mesmo, é arrebentado completamente por imposto, porque ele já estava pagando imposto de renda e ainda estava sendo torturado pelo imposto sobre o consumo. E o cara que é rico, ele não só necessariamente já é menos afetado pelo imposto pelo consumo proporcionalmente, como ele ainda tem mecanismos, né, métodos, offshore também, é o tipo de coisa Exato. super comum, family office, que esses caras têm. Mas só pra deixar bem claro, então, por exemplo, por mais que a alíquota de imposto de renda pra salário seja 37,5%, se eu não me engano. 27. 27,5% pra quem ganha acima de tipo 7 mil, sei lá. É relativamente baixo, né? A alíquota mais alta. Na prática, se você ganha a maioria da sua renda por dividendos, dado que dividendo é isento, a pessoa só paga 2,54% da renda. Isso é um argumento escroto, porque a renda de dividendo ela já foi tributada como imposto de renda de pessoa jurídica. Então, porra, não é como se a pessoa não estivesse pagando imposto. Ela tá pagando, sabe? Só que é a empresa dela que tá pagando, sabe? E aí... Ou a empresa de outro. Exato. Então, ao invés de, por exemplo, sei lá, que a gente tem novos clássicos, a gente ganha dinheiro através do site, fazendo propaganda no YouTube e tal. Quem ganha dinheiro é a empresa, é uma pessoa jurídica. E aí, a gente paga o imposto na pessoa jurídica. Quando essa renda caísse na nossa conta, a gente teria que pagar imposto de novo, sabe? Segundo a lógica do Lula. Mas é literalmente isso que ele tá querendo fazer. Sim, é pra onde tá caminhando. Provavelmente, o Brasil, hoje em dia, é uma excrescência, é minoritário no quadro mundial, no debate tributário sobre taxação de impostos, parece. De dividendos. De dividendos, na verdade. Mas, ao mesmo tempo também, o Brasil tem uma alíquota bem alta sobre o lucro. É não competitiva, entendeu? Então, o debate aqui no Brasil caminhou pra gente chegar... A conclusão cara, é bitributação. Porra, se você taxa o cara formidavelmente pelo lucro, e depois você ainda vai taxar em cima de novo, depois que ele repassa, depois que o valor é repassado, né, pro acionista, é meio esquisito, né? Você pode dizer, cara, é o mesmo objeto sendo taxado duas vezes, que é o faturamento da empresa. Exato. Seria muito mais elegante você só aumentar o imposto de renda da pessoa jurídica, entendeu? Exato. Seria mais transparente. Mas dado que o governo está tentando mirar especificamente no pessoal mais capitalizado no país, ele vai tentar contornar. Eu acho que tem um debate... Eu acho que não vai ser tão simples passar assim. Porque eu já vi o STF bloquear imposto sobre dividendos várias vezes, né? Então, vamos ver, pode ser uma oportunidade aí para o STF alegrar o empreendedor brasileiro, mas esse relatório aqui está fazendo justamente o argumento que, cara, o tributação efetiva está considerando o imposto sobre o salário, que o pessoal falou, cara, a alíquota máxima é 27,5%, aluguel está sujeito a outro regime de tributação, dividendos aí está completamente... isento. Exato, é tributado na pessoa jurídica, tá? Exato. É porque nego fala essa parada que, dividendo não paga imposto. Tipo, mano, paga. Lucro paga. O lucro paga. O lucro paga. O pessoal que faz o argumento para tributar dividendo, e a teoria majoritária no mundo, é que, cara, tem uma distinção do fato, que o dinheiro saiu da PJ e foi pro seu bolso, né? Então é até uma forma de você incentivar o capital a ser reinvestido, sabe? Que é... Mais ou menos, né? Exato. Mas porque, porra, quando o capital é reinvestido, isso diminui o seu lucro, sabe? Quando você reinveste capital, você tá botando capex. E isso, tipo, aumenta meio que a depreciação da sua empresa por várias vias e tal. Não, eu acho que tem um argumento razoável também pra, tipo, cara, mas eu não sou obrigado a reinvestir, né? Eu posso encontrar uma alternativa mais produtiva e isso envolve eu me capitalizar. Mas, via de regra, pessoal, cara, dado que você tá sacando dinheiro dentro do valor da tua empresa... Existe uma margem ali para você ser tributado também. No Brasil, essa não é a corrente que ganha. A corrente que ganha, cara, isso é bitributação. Você está tributando a mesma coisa, o lucro. O lucro realizado ou o lucro repassado. Então,
Vamos ver o que eu tô falando. E outros rendimentos. Aí, cara, tem alguns tipos de investimentos no Brasil que aí verdadeiramente não são tributados. Sei lá, alguns tipos de debêntures, alguns tipos, se não me engano, alguns tipos de LCI também são isentos, LC, ou de LCA, enfim. Sim, mas por exemplo, sei lá, tem um tipo de fundo chamado FIP-IE, que eu sei dessa porra porque eu trabalhei um tempo com isso, que é o Fundo de Investimento de Participação em Infraestrutura. Então, tem um debênture de... Então, é a versão equity da debênture de infraestrutura, que também que são as debêntures incentivadas. É o regime melhor. Mas a debênture incentivada, ela paga imposto, não paga? Na pessoa física, na pessoa jurídica não. Ah, é? Ou, na verdade, não. Na pessoa física, não. Na pessoa jurídica, entendi. Paga. E aí a ideia é tipo, pô, se você tem a debênture incentivada, mas você tá rendendo menos de 600 mil por ano, você vai continuar sem pagar imposto. Agora, se você tem uma quantidade ridícula de debêntures incentivadas, parabéns, a sua debênture vai deixar de ser tão incentivada assim. Exato. Então, a ideia é que, tipo, o Brasil é um país que tem, né, a sua elite, né, e a sua elite é pouco tributada. Não que em comparação ao povo. Em comparação ao povo, que é extremamente tributado. Então, é aquela ideia de, impostos... Tem um debate também sobre impostos progressivos. Isso também é quase um consenso no Brasil hoje. É que, cara, a taxação... linear, né, que seria todo mundo paga 10% fixo, né? Não importa a sua renda, você paga 10%. Isso não é mais o tipo de política tributária ideal, porque na prática ela é regressiva, né? Então, nos impostos que são sobre o consumo, são sobre os bens, o cara que é pobre vai ser demasiadamente punido, ele vai ter a carga tributária surreal. Se eu não me engano, já tem... Cara, mas o Brasil, ele é regressivo, pô. Brutalmente, né? Porque esse surreal. Mostra que é brutalmente surreal. regressivo. Porque, pra você entender, a ideia é, tipo... A alíquota é 27,5%. Então, porra, você assiste o Novos Clássicos show, né? Você ganha muito dinheiro, sem dúvida. Você tá fudido com essa reforma. E aí você paga... Quando você faz a conta certinho, você vai pagar perto do teto na sua renda total. Se você ganhar salário, que você não ganha, né? Afinal de contas, você é um empresário, vive de dividendo ou de renda, né? Porque, enfim, os seus familiares fundaram o Brasil, receberam uma capitania hereditária e você é um senhor de terra no Nordeste até hoje. Sua família tá acumulando capital, né? Gerações. Tem o family office, sediado em Bermudas e tal. Exato. Mas, enfim, imagina, né, hipoteticamente, os plebeus que você interagindo com a sua vida que ganham míseros 50 mil reais por mês de salário, a pessoa vai pagar 28% da renda dele. Enquanto o cara ganha salário mínimo, vai pagar zero, né? O cara ganha 5 mil, vai pagar zero de imposto de renda. Só que o cara ganha salário mínimo, ele gasta toda a renda dele. E se você vê o imposto de coisa que você compra, é ridiculamente alto. O ICMS é muito alto, entendeu? Hoje em dia tem na nota fiscal, né? Quanto por cento do valor que você pagou é imposto. Em geral, gira em torno de, tipo, 30% a 60%, assim, né? Então, tipo, se você compra, tipo... Não que eu saberia, mas se você compra, tipo, álcool é, tipo, mais de 50%, não é? Não, eu não sei. Eu nunca comprei álcool mesmo. Exato. É bem mais. Mas coisas que não são arroz e feijão e ovo é muito alto. E mesmo as pessoas mais pobres, a maioria dos gastos dela... São comida. São comida e ela acaba pagando muito imposto. Então, tipo, mesmo a pessoa mais rica pagando 27,5%, dado que ela não gasta a maioria da renda dela, sabe? E ela tem renda disponível para reinvestir, ela pode buscar opções de investimento que são isentas de imposto, ela acaba conseguindo diluir pra caralho a carga tributária dela, especialmente se você é herdeiro, né? Então, tipo, é aquilo, você não construiu o patrimônio, né? Você já teve o patrimônio. E, de fato, quando você recebe a herança, você é tributado. Mas em 2% a 8%, entendeu? Quando é imóvel. Então, é aquilo. O Brasil também tem um imposto sobre herança baixíssimo, em perspectiva mundial. Que eu não acho ruim, tá? Cara, então, eu vou dar a minha opinião sobre tributos no fim, assim. Mas eu tô tentando explicar o mindset do Haddad. O Haddad, ele é um um economista de verdade, né? Ele tem mestrado em economia, e ele tem uma visão muito progressista, muito europeia da coisa. Então, a ideia é que, cara, o imposto deveria ir caminhando conforme a renda. Quanto mais dinheiro você tem, mais taxado você é. Quanto menos você tem, menos taxado você é. Isso é um conceito muito simples, que quem dá mais pode contribuir mais. É um preceito socialista. Não socialista no sentido marxista, no sentido social-democrata, europeu. Igualitário, assim. Igualitarista, né? Então, beleza. É nesse mesmo sentido que o governo do PT vai lá e exime arroz, feijão e ovo de ICMS, entendeu? É tipo, o cara que só come feijão e ovo miserável, ele não precisa pagar imposto, né? Exato. Enfim. Então, a ideia é que o governo, não está muito claro como, tá? O projeto, mas vai fazer uma lista de todos os seus rendimentos. Todos.
né? Então, você é rico. O que é fácil, né? Porque é o que você declara no Você imposto de declara, renda. exato. Esse ano agora o pessoal que tem cota de empresa sediada no estrangeiro vai ter que lidar também. Então a galera do Family Office abre o olho. A gente vai ter que declarar, porque a empresa de Novos Clássicos é sediada em Belize, né? Pra quem não conhece. É, claro, né? Eu não vou pagar aqui, ó. Mentira. Enfim, o governo vai juntar salário, aluguel, honorário, então a galera que é prestador de advogado, né? Que é uma categoria, via de regra, pouco taxada. Outras rendas que tem IR retido na fonte, então outras formas de você ter recebido dinheiro. Ganhos com poupança, que aí... Vai taxar a poupança também. Que beleza. Ah, mas rico investe em poupança? Em geral tem algum dinheiro que fica girando na poupança. Exato. Então, títulos que são isentos, a gente deu o exemplo de debêntures, são títulos... Debênture incentivada, LCA, exato, que é um título de dívida de uma empresa, e aí tem uma categorização muito específica, tem que estar destinado ao projeto de infraestrutura nacional, bababá, que também é zero. Herança, aquilo seria, eu acho, quando você recebe a herança, né? Também tem mecanismo para você pagar menos imposto com herança. Aposentadoria e pensão de moléstia grave. A pensão de moléstia grave é quando você está impossibilitado de trabalhar, né? Está sendo bem remunerado por isso. Via de regra também. Ganhos de capital na venda de bens, então valorização dos imóveis. Eu posso entrar mais nisso também, mas imóvel é uma questão muito delicada no Brasil. Caralho, viado. Pô, isso é meio escroto assim, mas tudo bem. O governo vai... Você é super rico, mentira. Eu acho que é uma reforma ruim, tá? Indenizações de forma geral, outros rendimentos mobiliários isentos. Aí, você tem a categoria LCI, LCA, alguns ali são isentos. FPE, o caralho. Exato. Então, mano, todo o dinheiro que você receber no ano vai estar sujeito a tipo um quinto. Né? Na prática, o governo vai exigir de você basicamente um quinto. Exato, só que não é literalmente um quinto, né? É progressivo também. Sobre essa questão do imóvel, até eu vou falar que tem uma sacanagem muito comum no Brasil também, é que tem uma distinção muito grande de valor declarado e valor venal, né, do imposto, do imóvel. Então, o cara constrói o prédio nos anos 70, isso é no Rio, São Paulo, cidades maiores, né? Ele declara o valor à época da construção. 75 mil cruzeiros. Né, sei lá, não tenho a menor ideia de quanto seria, na real, em dinheiro. Aí o cara vai corrigindo a cotação da moeda, né, que vai trocando de moeda, bababá, chega aí, conclusão final. O valor do meu imóvel é 100 mil reais. Exato, só que o imóvel no Leblon, assim. Exato, né? um imóvel na orla. É literalmente a casa que o Rubens Paiva morava. Exato. E aí, isso tem implicações... Óbvio, IPTU não é baseado no valor declarado, é baseado no valor renal. Então, o município você não consegue sacanear, mas você consegue sacanear o Estado na transferência, etc. Você tem mecanismos... É porque o valor do IPTU, em geral, ele é mais baixo que o valor que você vende de imóvel, não é? Não, mas a prefeitura investiga o valor. Entendi. A não é baseado na sua boa fé de reportar exato. Quanto custou para construir o prédio na década de 70. Exato. O IPTU não é baseado no valor declarado, é no valor estimado pela prefeitura. Sim. Por isso que tem reajuste bizarro do IPTU às vezes. Às vezes é justo mesmo. Às vezes o cara tá de sacanagem. Tem gente que por exemplo, no Rio de Janeiro, se você mora numa região que antes não era tomada por forças paralelas e agora você vai ser enrabado pelo IPTU. Exato. Perfeito. Então, o IPTU um sacaneia o outro, né? Mas, enfim, tem uma galera que se dá bem na hora de incorporar imóveis, usa o valor declarado, etc. Enfim. E aí a questão cara, o governo agora vai fazer um grande somatório de todos esses teus rendimentos possíveis. Se você passar de 600 mil reais, o governo ainda não vai exigir essa cota especial, pelo que eu entendi. Se bater 700 mil, ele já vai exigir 2,5%. Não, tipo, até 600 mil é zero. Entre 600 e 700 é 2,5% nesse valor que ultrapassa, entendeu? Mas a ideia é essa, tem uma coisa progressiva, entendeu? Exato. Então, tipo, você passou de 600 mil, você ganhou 650 mil. Aí você vai fazer uma conta aqui e você vai pagar 2,5% em cima disso. Se você passou de 900... Aí, se você passou de 700 mil... Aí você vai pagar uma alíquota um pouquinho mais alta. Se você passou de 900 mil, você vai pagar uma alíquota um pouquinho mais alta, entendeu? Esse é o tipo de coisa. E aí, pra quem ganhar mais de 1.200.000 por ano, aí você vai ter que pagar 10% acima de toda essa renda. Ou seja, isso vai impactar muito vocês, né? O fã do Novos Clássicos. Que é a galera que ganha 1.200.000 por ano baseado em imóveis, renda, fazendas antigas. Ações, né? De empresas internacionais. Então, tá muito confuso pra mim essa tabela, mas nem vale a pena entrar muito, mas é isso, tá? Então vai entrar uma nova taxação progressiva extraordinária para grandes
grandes fortunas, né? Grandes rendas, né? É aquilo. Porque grandes fortunas seria pro dinheiro que o cara tem parado. Exato. Mas é que isso geralmente decorre de propriedade, mas, enfim, aí entra o debate sobre se 50 mil reais é rico, né? Esse é um debate que o pessoal do mercado financeiro tá tendo, assim. 50 mil reais é rico, pessoa, na sua opinião? Sim. Eu também acho que 50 mil reais você vive bem pra caralho no Rio. Assim, no Rio, que deve ser a cidade mais cara do Brasil hoje, você vive bem pra caralho. A galera do mercado financeiro tem essa discussão porque eles não têm contato com o brasileiro médio, tá ligado? Eles ganham muito dinheiro. É porque eles ganham muito dinheiro e todo mundo mora no Itaim Bibi, em São Paulo. E com 50 mil, a parada é o seguinte, você tá ganhando 50 mil lá no teu emprego de mercado financeiro, só que teu chefe tá ganhando 200. E aí você mora no Itaim, que é um lugar muito caro, você fica, porra, eu tenho um apartamento só de 120 metros quadrados no Itaim, sabe? Pô, os meus filhos estudam só na segunda melhor escola de São Paulo, não é na melhor, sabe? E aí o cara olha pro chefe e fica, pô, meu chefe tá andando de Lamborghini, todos os filhos dele estudam no colégio suíço, o cara tira 3 férias por ano esquiando em Colorado, sei lá, e ele se acha pobre comparado com o chefe dele. A questão é que o cara, ele só vive num pedaço bem específico no Brasil, né? Ele tem todos os amigos dele só assim, né? Ele tá completamente perdido. Cara, 50 mil reais por mês é dinheiro pra caralho no Brasil. É acima do teto do funcionário público, né? Tem uma contrapartida também a essa reforma aí que vale a pena ser falada, que malandramente os penduricários do funcionalismo público permaneceram isentos de renda. Quem diria? Né? Então o governo sempre... Ele precisa cooptar... O Lula tá beneficiando funcionário público. Sério? Cara, não existe governo do PT sem cooptar a inteligência do país, entendeu? Então, se você é um funcionário público de alto escalão que ganha no teto, 43, mas aí vai o Ciro Paletó, o Ciro dá 200 mil. Você ganha 43 no oficial. Então, você não vai ter a taxa excepcional. E esses 147 mil a mais que você ganha, não vão entrar, né? Não vão entrar também, né, porra? Isso aqui é o quê? Virou escravidão essa porra, entendeu? Exato. Então a galera do funcionário... o exato setor do alto funcionalismo público deu bem. O que não me admira em nada, porque é uma proposta que foi criada por altos funcionários públicos, né? Sim. Haddad. Então, beleza, tem essa crítica. E aí o governo... Então, na prática, isso ainda ia estar dentro do imposto de renda pessoa física, esse tributo extraordinário, essa derrama, é tipo uma derrama na minha cabeça. Parece... É o quinto, pô, acho que quinto é o quinto é melhor, então, beleza. Parece esses impostos de ouro, que é tipo... É porque a derrama... Não muda nada, não tem variação. A derrama seria tipo... você só ganhou 2 mil esse ano. Venda seus imóveis e pague 500 mil de imposto de renda. Então, tipo, para o quinto, né? O quinto do Haddad, esse imposto novo, vai estar dentro do imposto de renda pessoa física. O que é esquisito também, né? Implicaria você aditar essa lei, mudar alguns entendimentos. Eu não sei de verdade se o STF vai tolerar isso, porque primeiro isso vai ter que passar pelos milionários que trabalham na Câmara dos Deputados, né? Eles vão ser tremendamente afetados por essa reforma. E todos os amigos dele, as pessoas que dão dinheiro para a campanha deles também, né? Exato. Quem você acha que recebe o dinheiro das emendas PIX, né? Exato. Esse cara vai se ferrar com isso, né? Exato. Como ele como funcionário público, deputado federal, não muda nada. Alto funcionário público. Agora, ele fazendeiro se ferra, ele especulador se ferra, e os amigos amigo dele empreiteiro se ferra, entendeu? Então, a ver também. Então, cara, acho que dá pra partir para as opiniões, assim, pros comentários da Folha de São Paulo. Vamos passar rápido nas opiniões e a gente dá a nossa opinião também. Beleza. Então... Mas vamos lá. Então, galera, rapidinho, só passando aqui pelos comentários adicionais da Folha, eu acho que é importante, né? A gente já falou que as grandes fortunas dos fãs do Novos Clássicos vão ser caçadas e ordenhadas contra a ordem do direito tributário nacional, né? Então, o governo se comprometeu, pelo menos, na medida em que ele vai taxar dividendos, ele vai diminuir as demais tributações do lucro da empresa, ou seja, a galera do imposto de renda à pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, que é gorducha no Brasil, é acima da média. Se não me engano, compila em 34%. E a média da OCDE é abaixo, é 20%, é uma coisa assim. Nessa natureza, o governo se comprometeu a diminuir para poder tributar os dividendos. Dividendo que é o valor do lucro repassado aos acionistas, para quem não sabe. Então,
Eu não acredito em promessa de governo quando o assunto é dinheiro. Então, Sim. se eu fosse empresário, eu estaria bastante chateado. Então, a Folha também fez questão de lembrar que essa não é uma proposta do Lula, isso era uma ideia do Paulo Guedes. Paulo Guedes queria aumentar o teto da isenção de imposto de renda. Só que com um espírito, eu salientaria, diferente da Folha, com um espírito completamente diferente, né? O Paulo Guedes queria diminuir o orçamento federal e diminuir a arrecadação para eximir o cara mais pobre de ser duramente tributário. Ele não queria, caralho, tira daqui e puxa dali. Pé de meia! Mais universidade, universidade no interior do Pará, mais uma universidade no interior do Pará. Exato. Cara, todo contador vai te falar que orçamento é igual um pano curto para um defunto. Você tá querendo cobrir a porra do defunto, só que você sempre estica o pano, aí a perna do defunto aparece. Aí não, agora eu vou cobrir a perna. Aí, puta, a testa do defunto. E você nunca consegue cobrir tudo. Então a ideia é você sempre diminuir, ao invés de querer remanejar, fazer remendos, etc. Você vai criando um Frankenstein, que é o sistema tributário no Brasil. Na verdade... Que é um dos piores do mundo, assim, né? Não, sem sacanagem. É um dos mais confusos do planeta talvez Terra. seja o pior do mundo, em termos de complexidade. Cara, deve estar pau a pau com, tipo, a Índia. Países da É um África. país grande pra caralho. Exato. E bem diverso. Exato. Aí que tem uma defesa bem cagalhoada, assim, do governo, né? O compromisso, dizendo que o Brasil, na verdade, deveria taxar mais, porque a taxação... A alíquota nominal dos impostos sobre o lucro no Brasil totaliza 34% e a média dos países da OCDE é 40%, né? Então, Estados Unidos é tipo 25% ou menos. É o governo querendo convencer você de que tem pouco imposto no país, né? Aqui não, violão, né? E aí, enfim, tem mais alguns comentários da natureza aí, né, nesse sentido. E aí tem um comentário interessante aqui, dizendo que nessas criações, né, nessas maquinações e tira de cá e puxa de lá, a reforma manteve isenções que beneficiam pessoas de alta renda, que são alguns títulos de renda fixa, a gente estava falando do LCA do agronegócio e LCI do setor imobiliário, que não são tributadas e são fontes de renda consideráveis dessas elites do país, né? Verbas indenizatórias recebidas dos servidores públicos também estão de fora. E aí são desvirtuados na forma de penduricais, então entra auxílio moradia, auxílio paletó, adicional de não sei o que lá, que permite que os salários superem o nosso teto remuneratório, tem um valor estipulado que é o valor do ministro da STF. E aí continua o comentário sobre uma pletora de benefícios que tem objetivos justificáveis, tentar direcionar a poupança do setor privado, que aplica no mercado financeiro para segmentos prioritários. Só que com o tempo isso vai reduzindo o volume tributável das pessoas mais ricas. A ideia é, cara, se você é rico, você pode escolher onde você bota seu dinheiro. Se você está sendo tributado demais no Brasil, você vai só tirar o seu dinheiro daqui e mover para outro país, sabe? Exato. Então, é meio que uma faca de dois gumes. Vários países europeus já passaram por isso. A gente tem um episódio no site, é um mais antigo. Site não, desculpa, no próprio canal, meses atrás, que a gente falou disso, de um país europeu. Noruega. É a Noruega que resolveu aumentar o imposto nos mais ricos. Aí o que os noruegueses ricos fizeram? Falaram: valeu, cara, vou botar todo o meu dinheiro na Suíça. E aí é isso. Exato. E aí o Brasil passa pela mesma coisa. Assim. Exato. E aí o cara tá fazendo um comentário que porra, se a alíquota efetiva do rico no Brasil é baixa, é por culpa do governo, que força uma barra tremenda para direcionar esses incentivos para tentar tornar mais produtivo o capital acumulado do rico. Só que na prática, a política não só é ineficaz, eu fiz o meu TCC sobre isso, sobre a ineficácia das debêntures incentivadas no país, uma política fracassada, assim, via de regra. E como isso, na verdade, só acaba virando, tipo, um bando... Não só faz um remendo fudido que ninguém entende direito, Sim. Só o advogado especialista, como no fim acaba virando, cara, benefício fiscal para quem é mais rico. E aí ele fala que o governo acaba se enforcando com essa própria corta, né? Ele é limitado por uma armadilha criada por ele mesmo ao longo do tempo. Então ele tenta alocar os recursos dos outros, mas ele é ineficaz e acaba só fazendo, produzindo mais um tipo de benefício. E além disso, o cara também comentou, o especialista aqui... Que é decepcionante que os altíssimos funcionários públicos estejam excluídos de aumentar imposto, né? Exato. Então, cara, o amigo também comentou que, porra, o executivo também deveria ser enfrentar a discussão das deduções de gastos de saúde e educação que beneficiaram grupos que têm condições de arcar com despesas privadas nessas áreas. Então, enfim, o cara, né, fez um comentário geral assim que, o governo deveria... Isso aí é basicamente a mesma coisa, né? É, bem parecido. É a opinião da Folha de São Paulo. Da própria Folha, que tem uma opinião bem neolib, né? Exato, assim. Via de regra,
tá falando sobre a dificuldade, tá falando um pouco, ponderando um pouco sobre a performance eleitoral, que esse tipo de coisa pode gerar e a dificuldade, enfim. E essa matéria é engraçada que o Congresso falou que vai... Lula, gostei muito da sua proposta. Toca pro pai que eu vou melhorar muito a sua proposta. Sim. Ou seja, vai ir pegando o bolo ali, vai tirando os pedaços do bolo pra beneficiar os amigos dele e tal. A tia, a prima, o avô. Sim, mas cara, a minha opinião é o seguinte. Cara, o Brasil, e isso não é um problema só do Brasil, tá? É um problema do mundo inteiro. Não vai resolver os problemas econômicos e financeiros, tesoureiros, assim, do governo aumentando imposto, cara. Só não vai. O mundo inteiro tá passando por um período de, tipo, diminuição da população mais jovem, sabe? E da explosão dos gastos, principalmente previdenciário, mas também de saúde pública. E é isso que tá... Todos os problemas orçamentários que o Brasil tem são decorrentes disso. Que a previdência só aumenta e tem cada vez menos gente trabalhando, pelo menos proporcionalmente à população. E se você olha pra frente, isso fica muito claro. E aí a conta não tá fechando. Você tem que dar dinheiro pra um bando de velho que não tá mais trabalhando, que contribuiu no passado, mas esse dinheiro foi gasto já, sumiu. E não tem ninguém trabalhando. E aí, o que você faz? Você vai aumentar a carga tributária nas pessoas jovens? Isso é uma ideia horrível, sabe? Na minha opinião, cara, tem que diminuir o gasto, sabe? É óbvio, tem que diminuir o gasto. Ah, mas vai gerar crise econômica. Meu irmão, em crise, a gente já está numa crise econômica há mais de 10 anos, entendeu? O país não cresce, né? Exato. Não é essa... Então, Ah, mas o velho vai sofrer. Tipo, cara... O velho já sofre, sabe? Ele é velho. Ele é velho. Cara, a recepção do mercado foi uma merda. O mercado financeiro odiou a proposta de reforma, porque parece que tudo que sai desse governo do Lula é meio mal ajambrado, meio mal pensado. Então, não, você vê, na mesma medida que a isenção é muito óbvia, né? Tipo, nossa, você definitivamente vai conseguir mudar a alíquota de imposto. Porque nem precisa ser por força de lei, tá? A alíquota de imposto nem precisa ser por lei ordinária. Agora, a criação desse novo outro imposto, o quinto do Haddad, cara, esbarra em vários princípios e várias conceituações maiores, várias outras leis de isenção. Então, porra, a constitucionalidade da segunda parte da lei, que vai atrás das fortunas, né, das grandes rendas desse país, ela é muito esquisita. E aí, se eu tivesse que dar uma resposta para um fundo assim, isso vai melhorar ou vai piorar as contas do país? Eu diria que vai demorar, mas vai conseguir piorar. De qualquer jeito. Porque, cara... Que é a ideia da curva de Laffer, né? Exato, cara. Porque no fim das contas, você não só vai ter extrema dificuldade de executar legalmente esse novo tributo, que vai acabar com um bando de isenção, relativizar um bando de isenção. Você vai incorrer em princípio de bitributação. Parece, né? Não ficou claro exatamente. E ao mesmo tempo também, cara, você vai taxar os mais ricos, que por princípio não é errado, mas é um espírito perigoso, sabe? Eu acredito em taxação progressiva, né? Mais ou menos até. Eu não tô convencido assim. Mas eu sinto que se todo mundo conseguisse entregar 10% da sua renda, tava ótimo. Sei lá. Né? Estaria ótimo. Mas dado que é difícil equalizar, porque tem naturezas muito diferentes de tributo, tem a questão da propriedade, que acaba também alterando a contribuição que cada um pode dar, né? Tipo, cara, quando o maluco rico vende um apartamento, ele contribui com mais imposto do que um pobre, o cara que recebe salário mínimo a vida inteira dele, entendeu? Então, o Estado, de certa forma, tem que ter um olhar diferente para esses dois grupos. Mas, além disso, cara, o rico ainda pode só tacar o foda-se, entendeu? Tacar o foda-se e tirar o dinheiro do Tirar Brasil. o dinheiro do país. O argumento dos esquerdistas... Hoje em dia, eu acho legal, porque o campo da esquerda nem debate mais isso. Tipo, não, vai tirar mesmo, mas o capital produtivo dele ainda está empregado no país. Meu irmão em Cristo, que capital produtivo está empregado no país? Exato, e você acha que o capital produtivo dele veio da onde? Veio do dinheiro que era, tipo, não produtivo em algum momento, sabe? Exato, cara. O cara só vai começar a ficar jogando bando de divisa lá pra fora. No nosso mundo globalizado, cara, ou você fecha de vez, você cerca os ricos igual a China, que é tipo, cara, você tem... Né, você realmente, se você quiser prender o cara arbitrariamente, você pode. Só que aí pra China ter um desenvolvimento econômico, ela precisa de fazer várias concessões que não são... O cara de esquerda não vai gostar. Exato. Se aquilo, lei ambiental? Na China não existe lei ambiental. Lei trabalhista? Não existe lei trabalhista na China. Se você não quiser fazer isso, você não pode copiar o resto da China, sabe? Sim. Você não pode pegar o pedaço da China não pode pegar o pior dos dois mundos, mano.
Não, você não pode achar que o melhor dos dois mundos funciona. Que é tipo, não, eu vou ter as políticas aqui que a China tem perante os ricos, só que as minhas leis ambientais trabalhistas vão ser as europeias. É tipo, cara, isso não casa, entendeu? Você vai ter o pior dos dois mundos. Exato. Você vai querer o melhor dos dois, você vai ter o pior dos dois. Você vai ter uma economia que não cresce igual a europeia e um aspecto político bizarro e autoritário igual ao da China. Sim, só que a verdade, cara, pra mim é que no fundo, né? No fundo, se você quer jogar esse jogo de economia aberta, de economia global, de, integração com o Ocidente, valores progressistas, bro, isso não funciona. Entendeu? Você ficar só rodeando os ricos. Você vai jogar o jogo da elite global, pô. Na verdade, você deveria propulsionar a tua elite pra jogar o jogo global. Não, não, vou ordenhar mais ela. Se eu tivesse que fazer uma reforma no país, seria tentar, né? Tornar... O Brasil já tem acúmulo de capital. Já tem. Pouco. Não em comparação aos Estados Unidos, mas tipo, o Brasil tem uma elite que investiria. Tem. Só que não faz o menor sentido investir nessa porra desse país, sabe? Sim. Não faz nenhum sentido. Faz muito mais sentido você só extorquir o governo. Cara, a verdade verdadeira, e enfim, eu não vou... O Brasil, mano, do ponto de vista econômico, ele precisa de uma revolução, assim, cara. Sabe? A questão tributária é total, pô. Mano, a questão tributária é ridícula. A questão da remuneração dos funcionários públicos é ridícula. A questão das regulações pra produção é ridícula. Tipo, é tudo muito bizarro, assim. Tipo, o Brasil, cara, a não ser que a condução que o Estado tem da economia mude radicalmente, ele vai ser igual a Argentina era no século XX. Vai ser uma porra que anda de lado por décadas. Você vai ter décadas sem nenhum crescimento econômico. O único crescimento econômico que você vai ter vai ser das empresas que já estão estabelecidas aqui, copiando coisa que você consegue copiar de graça do exterior. Que é, por exemplo, os americanos inventaram computador. Ao invés de você gerir as suas planilhas no papel, você vai gerir elas no Excel, e só isso já tem um ganho de produtividade. Mas esse vai ser o único crescimento econômico brasileiro, vai ser decorrente disso, porque decorrente de mais investimento ou decorrente de, tipo, inovação dentro do país só não vai existir, entendeu? E é isso. E qual é a natureza da revolução econômica que precisa ter? Cara, é meio que liberalismo interno muito maior, principalmente relacionado a, tipo, lei trabalhista e outras regulamentações idiotas. Cara, e precisa... Mano, o governo só precisa gastar menos, cara. O governo precisa gastar muito menos. Eu tenho certeza que... É aquela história do Elon Musk, assim, né? Cara, se você daria pra você cortar o orçamento do governo federal do Brasil em, tipo, 50%, que ninguém ia perceber, pô. Não. Se você fizesse minimamente ok, ninguém ia perceber, sabe? Cara, sim. Eu sinto que essa reforma tá toda montada meio que pra virar sócio do rentismo da nossa elite, entendeu? A elite, ela não vai na causa de por que a elite paga pouco imposto. É porque esse capital tá todo imobilizado em tipo, imóveis que estão há gerações com essa família, ou ele tá aplicado em, tipo, em capital financeiro que é privilegiado, assim, por arbitrariedade, sabe? Não, o cara compra LC. Você quer virar sócio da especulação da elite, você não quer tornar ela produtiva. E eu acho que isso só aprofunda o problema, é que, tipo... O cara, ele é o rentista, ele é um especulador dentro do nosso país, porque o arcabouço jurídico de negócios, econômico, todo joga o cara meio que para esse tipo de posição. Ao invés de você fazer uma reforma no sentido de... Então vamos tentar fazer esse cara investir de fato, cara, em capital produtivo. Vamos beneficiar investimentos materiais mesmo. Não, o Brasil tá tipo, beleza, ganha teu dinheiro, mas eu quero ser teu sócio. Vai me dar mais. Tu vai me pagar, pô. Entendeu? E toda essa ideia de que os ricos podem pagar a conta, é verdade, é face value. Não, então, assim. mas, tipo, a ideia dos que seria, não, mas é claro que o governo quer que ele seja pago, porque o governo vai estar gastando isso para ajudar os mais pobres. E, tipo, vai? Tá mesmo? Dar salário estratosférico para um bando de funcionário público ajudar os mais pobres? Não sabe? Construir uma universidade federal aleatória no interior do Brasil... Porra, não também. Isso é desperdício de dinheiro, cara. Desculpa. Você... A mesma lógica se aplicaria, tipo, aumentar o número de vagas em universidades federais em cursos que, tipo, não contribuem pra porra nenhuma, com todo respeito a boa parte do curso aí. Isso não é ajudar os mais pobres, isso não é ajudar ninguém, é só jogar dinheiro fora. Você ficar aumentando a emenda parlamentar. Isso não é investimento no mais pobre, isso é jogar dinheiro fora, entendeu? Sim, cara. Ou seja, o governo brasileiro, ele tá sugando de quem é rico, beleza, pra ir jogando fora, pô. Eu acho que, no fim, essa reforma vai ampliar o déficit do governo federal. É isso. A União vai passar a ficar mais no vermelho, no momento que ela for eficaz.
Porque por um lado ela vai isentar e do outro lado vai fugir. Se passar a segunda parte. E eu sou muito a favor da primeira metade da reforma. A isenção até 5 mil reais eu acho, cara, justíssimo. Acho golaço e acho que os dois lados acham golaço. O Bolsonaro também achava, né? O Paulo Guedes achava também. Justamente porque tem uma defasagem mesmo, né? Política tributária, cara, ela fica defasada. Ela... Dado que nada é indexado, tudo é valor Mas bruto, as alíquotas né? não são indexadas? São, mas descasadas, entendeu? Então nunca é a intenção de A indexação não funciona, tipo... Na prática, não. Pro valor de compra do cara. Na prática, o imposto de renda foi ficando predatório pra caralho, entendeu? Sim. E acho que é um golaço voltar, resetar pra 5 mil. Vai voltar a defasar com o tempo. Mas eu tô mais no espírito do Paulo Guedes, entendeu? Que é tipo, isenta e corta. Não isenta e puxa de lá e vai de cá pra poder continuar aumentando o gasto do governo. Cara, e se o déficit continuar no governo federal, tipo... Cara, horrível, assim, um problema. Cara, a parada é... Crise econômica gera instabilidade política. A gente já tá com estabilidade política e nem tá numa baita crise econômica. Que tal colocar uma crise econômica daquelas bem porradas? Porrada, né? Sabe? Porra. Né, pessoal? Enfim, Mas é isso, valeu. É isso, pessoal. Esse foi o Novos Classes Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclasses.com.br que a gente botou um episódio extra. Esse foi sobre a feminização do Partido Democrata. E o grande escândalo que tá acontecendo lá nos Estados Unidos agora, né? Exato. E não só do Partido Democrata, né? Dos partidos de esquerda no mundo inteiro estão passando por um processo muito semelhante. E o fato que, por consequência, os garotos jovens estão ficando mais de direita, né? E como que isso é meio que ruim pra todo mundo. No site você pode virar membro, por R$8 você tem acesso ao nosso programa de perguntas e respostas, que a gente faz de 2 em 2 semanas, e por R$25 ao NC Plus, que você não só financia mais o nosso trabalho, mas tem acesso a discussões mais filosóficas. A sua última discussão foi sobre... O livro Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, um dos meus livros favoritos. Eu fiz um episódio de 45 minutos, contei a história, contei o contexto, expliquei exatamente... Aí inventamos juntos, né, nós, um conceito chamado subsolo, e a gente explicou como chega e como sai. Então ficou bem legal, o pessoal tá elogiando bastante. Só R$25, pessoal, pô, baratinho. Pô, baratinho. Pra você ajudar o nosso trabalho. Mas fora isso, nos siga no Twitter, meu arroba é pessoa A99. Meu é @novosclássicos, eu roubei o arroba do Pessoa. E é isso, pessoal, valeu. Valeu.